Boa noite, pessoal. Boa tarde, boa noite, enfim, bom dia. Aqui é da Web Rádio Papareia, a rádio web do Balneário Cassino, uma rádio comunitária que está aqui para poder compartilhar com vocês um pouco de conhecimento. Nessa semana, o Espaço de Conversa Saúde da Alma vai trazer a Fernanda Miaziro. Diga-se de passagem, ela é a minha professora de Pilates, funcional, que me mantém um pouco mais centrada, essa que é a real. E então, assim, dessa vez vai ter que ser gravado por questões da Fernanda e minhas também. Então, este programa aqui está sendo gravado, diferente dos outros que são mais interativos, tá? E você pode ouvir aqui pelo site papareia.radio.br, pelo aplicativo Radiosnet disponível para o sistema Android e iOS, pelo canal do YouTube, que se você está vendo é pelo YouTube, ou pelo Facebook da rádio. E aproveita ali, se inscreve no canal e dá um legalzinho, um ok aí, para que a coisa possa fluir mais adiante, tá? Como sempre, eu tenho que falar dos apoios culturais, que é sempre bastante importante para a gente, o apoio cultural, né? Da Floricultura Florarte, o Estúdio AZ, Amor e Pizza, Livraria Hipocampus, DB Energias Renováveis, Corpo Santo, Usina das Artes, Amor Líquido Perfumaria, Artista Plástico Rogério Maduré, Onda dos Sabores, Saboaria Telures, que é da minha filha, que vale a pena comprar, Saúde da Alma Psicologia, Mercado Pernigote, Complexo Canino Parcão, JR Gás e Água, Iglu Refrigeração, Marcenaria do Giló, Serralheria e Borracharia do Carneiro e a Oficina Gouveia, se você tiver algum problema com o seu motor de piscina, cortador de grama. Então, assim, vou chamar a Fernanda aqui, tá? Para a gente poder começar a conversar e ela vai se apresentar, mas eu garanto, né, que o trabalho que ela faz, que ela é idealizadora do MTI, né, que é o método de treinamento integrado. É educadora física, especialista em gerontologia. Então, vou chamar a Fernanda aqui e botar ela na nossa live. Oi, Fernanda. Oi, Carla. Bem-vinda. Obrigada. Quero agradecer o convite. Espero contribuir aí com vocês, com esse bate-papo. Hoje a gente vai ter... Esse meu óculos está torto, sabe? É um saco isso. Eu acabo vendo tudo meio torto, assim, e aqui, quando a gente olha, é muito engraçado, porque daí o lado direito não é o lado direito, é o lado esquerdo da câmera, fica uma confusão, né? Então, bem-vinda, Fernanda, e quero te agradecer desde já. E a gente estava conversando há pouco, e quem sabe tu nos conta um pouquinho da tua trajetória para que a gente possa compartilhar contigo este conhecimento, já que o Espaço de Conversa Saúde da Alma é um espaço para compartilhar conhecimentos, pelo menos esse é o objetivo que a gente tem aqui. Se funciona ou não, eu não sei, mas a gente tenta. Bom, então vou fazer uma breve apresentação. Então, eu sou Fernanda Miaziro, eu fiz faculdade em Educação Física, depois eu fiz uma especialização em gerontologia pelo Hospital das Clínicas e sempre gostei muito dessa área do movimento e principalmente do público mais velho. Sempre foi um chamado para mim realizar um trabalho com esse público. Então, percorri diversas áreas, desde o mundo do fitness, e aí acho que caiu. Não, voltou. Posso continuar? Claro. Então, nesse mundo do fitness, eu acabo me desapontando um pouco com essa área, com essa busca incessante do corpo perfeito, da questão só da estética. E eu sentia que eu podia proporcionar algo diferente para as pessoas. Então, fui caminhando por outras linhas, até fiz a formação em terapeuta corporal, trabalhei bastante tempo com massagens, com massagem indiana, depois fiz a formação minha em Hatha Yoga, e fui para a Austrália, trabalhei muito tempo na Austrália numa clínica com chineses, né? E é onde eu realmente vi o talento que eu tinha em trabalhar com as minhas mãos, mas ao mesmo tempo, quando eu volto para o Brasil, eu percebo que as pessoas não valorizam tanto isso. E aí eu parto para o mundo do Pilates. E aí eu realmente percebi que ali seria a forma
de eu me realizar profissionalmente e também ter um retorno financeiro. Infelizmente, o educador físico, a gente acaba vivendo muito num limbo, né? A gente não é muito bem remunerado, às vezes as pessoas também não valorizam muito o profissional, enfim. E aí foi quando eu monto o meu primeiro espaço de saúde e também fiz uma formação em coach, porque como eu monto esse espaço, eu percebo que eu preciso trabalhar essa questão de gestão, de liderança, de treinar a equipe, de falar mais com as pessoas. Então, eu fiz, essa foi a minha trajetória. Então, quando eu monto meu espaço de saúde, era uma clínica multidisciplinar, e depois a gente acaba focando somente na linha do Pilates clássico. E depois disso, eu acabo realizando esse sonho, né? O sonho de ter o meu próprio negócio, e aí eu entro para um outro sonho, que é o sonho de ser mãe. E então eu acabo me desligando por algum momento, por algum tempo, desse meu propósito, que era ajudar as pessoas por meio do movimento. E agora, recentemente, em torno de 2 anos, que eu volto a trabalhar, e de forma online, né? E hoje eu criei uma metodologia, um método treinamento integrado, o programa MIT, que consiste num mix de 3 modalidades, de pilates, de yoga, de treinamento funcional, e é esse programa que a Carla faz parte. E graças a Deus eu estou podendo manter assim o meu propósito, que é, de fato, trabalhar com o público mais velho, mesmo de uma forma online. A gente tem uma conexão muito forte, e é isso. Sabe, Fernanda, tu estava falando e eu estava aqui pensando assim, nossa, tu tem uma trajetória, você já viveu fora, já experimentou outras coisas, por isso que tu vai trazendo tanta informação criativa, porque tem o teu trabalho, o teu método é todo ele cruzado por questões respiratórias, por a gente perceber o corpo, né? Pela Sim. percepção. E eu fiquei pensando, tu voltasse agora na pandemia, então, a trabalhar mais sistematicamente. Sim, sim. Porque durante essa fase da maternidade, né, a Isabela vai fazer 7 anos agora, e eu tenho o Rafa de 4. Então, eu meio que emendei um no outro, né? E aí eu faço a minha escolha dentro do nosso trabalho. Eu conseguiria parar de dar aulas, mas eu ficava na parte administrativa, na parte comercial da nossa escola, mas eu estava ali realmente atenta, e eu falo que eu vivia a maternidade na minha plenitude mesmo, assim. Era uma escolha que eu queria, era um sonho que eu queria, então eu vivi 100% isso. Hoje, depois de 2 anos, que eu consigo realmente equilibrar um pouco o meu horário. Hoje as crianças nesse horário, por exemplo, por isso que nós estamos fazendo essa live gravada, é o horário da tarde, e é o horário que as crianças vão para a escola, e é o horário que eu consigo produzir. E então faz muito pouco tempo que eu retomei, né? Posso considerar que 2 anos, né? Pois eu estava pensando agora como é que as pessoas podem te achar. @ Fernanda Miyaziro. Fernanda _, aquele tracinho embaixo, Miyaziro, isso no Instagram, né? Também tem no YouTube. Então, se as pessoas confere aí, vamos ver se vai entrar. O Fernanda Miyaziro. Fernanda Isso? Isso. Então, por aí as pessoas podem te achar. Pode. No Instagram, obviamente, e a mesma Sim. coisa no YouTube. Isso. Fernanda, me diz uma coisa, como é que tu percebe essa questão, assim, que tu tem, eu vejo que tu tem vários grupos, tem vários, tu inventa várias situações, assim, tem aquela semana do autocuidado, e a nossa chamada aqui está muito relacionada à questão do autocuidado, tá? Como é que é isso, assim, que tu traz sempre a importância da gente ter a questão do horário,
uma das coisas que eu me lembro que tu trouxesse é a importância de todos os dias ter o seu momento, e aquele momento de horário do corpo, assim. O corpo, aquele é o horário do exercício e o corpo se acostuma. Como é que como é que tu desenvolve esse autocuidado para as pessoas? Porque tu estimula demais, isso tá em ti? Isso está muito em mim, em função, eu acho que durante esses anos que eu estava imersa na maternidade, foi os anos que eu mais me deixei de lado em função do outro, né? Em função das crianças. E realmente não era por desculpa do tempo, mas realmente o tempo era muito escasso para mim. E eu percebi que mas que era necessário, entendeu? Eu não recrimino as mães, porque eu não tinha recurso, por exemplo, eu não tinha uma empregada 100% na minha casa, eu não tinha uma babá para me ajudar ali 100%, o meu marido vinha na hora do almoço, à noite, para me ajudar, mas quem estava lá 100% cuidando das crianças, cuidando da casa, cuidando do que eles comiam, enfim, amamentando, era eu, né? Então, durante essa época, eu realmente me deixei de lado. E aí, durante esses 2 anos que eu retomo, que foi poder trabalhar com a Monja Coen, quando ela realmente me pede essa ajuda, porque ela já era minha aluna no passado, eu falei, caramba, será que eu vou dar conta? Né? As crianças sem aula, no meio da pandemia, de forma online, para uma mulher que já estava, de uma certa forma, sedentária, né? Estava retomando, que tem as suas dores, que tem um problema no joelho, que tem. Falei, nossa, eu não vou dar conta. Mas começamos, e aí nessa oportunidade foi quando eu percebo que se eu me organizasse dentro do meu horário, eu ia dar conta sim. Então eu percebi, aí eu comecei a estudar muito sobre a medicina ayurvédica, e a medicina ayurvédica ela aponta muito sobre os doshas, que na verdade é o biotipo das pessoas. E aí eles fazem uma interpretação desses biotipos relacionados a essa energia durante o nosso dia. Então eles falam que quanto mais nós estivermos integrados com o ritmo circadiano, que é o nosso ritmo de 24 horas, melhor nós estaremos. E aí eu comecei a ler e comecei a entender as influências de cada energia em cada parte do nosso dia. E aí, de manhã, a gente está com uma energia que ela é produtiva, que ela é de uma ação. Então, eu comecei a usar essa energia a favor de mim, né? Falei, já que eu não tenho tempo, depois das 9 horas, que é a hora que eles acordam, eu falei, então eu tenho que procurar esse horário antes deles acordarem. E, de uma certa forma, isso estava completamente adequado, né, dentro do sentido da medicina ayurvédica e dentro do sentido do ritmo circadiano. Eu falei, opa, então esse é o caminho, né? E aí eu comecei a praticar isso em mim. Então esse incentivo do autocuidado, ele vem muito de uma experiência particular minha, da necessidade desse momento de autocuidado, porque eu sou casada, eu tenho minha família, eu tenho meus filhos, mas a Fernanda dá conta de tudo. E ninguém chegava para mim e falava, Fernanda, você quer parar um pouquinho? Acho que você está cansada. Tá caindo seu cabelo, sabe? Você está ficando muito magrinha. Porque eu estava perdendo massa muscular. Ninguém falava para mim, para um pouco, você não quer ir fazer sua ginástica? Você não quer fazer uma massagem? Você não quer um chá? E eu, caramba, né? Eu dou conta de tanta coisa, mas ninguém chega para mim e fala, para um pouquinho, respira um pouquinho, você está precisando? E eu percebi que realmente ninguém iria falar isso para mim. E que eu tinha que dar conta disso, né? Tu tinha que falar para ti mesma. Exatamente. Eu estava vendo, principalmente na questão do humor, Carla. Eu acho que o autocuidado, ele veio muito forte, e eu bato nessa tecla, principalmente da questão do comportamento nosso e da influência, e da influência que as nossas emoções, como elas mudam o nosso padrão, sabe? Então eu me via muito mal-humorada. Mas como que eu não ia estar mal-humorada? Eu dormia pouco.
Cansada. Tomando decisões infinitas. Então não tinha como. Eu realmente estava num ponto que eu só tinha herpes, por exemplo, sabe? Herpes, e fica bem na região do bumbum. E eu falava, meu Deus do céu, minha imunidade no pé. Aí eu, não, preciso parar. Em plena pandemia depois, né? Exatamente. Iniciando. Mas não, a Fernanda dá conta, tá bom. Como muitas mulheres, né? A gente acaba, às vezes, abraçando muito o mundo, a gente realmente dá conta, nós damos conta. Só que a gente precisa, eu comecei a perceber que eu precisava dar conta de mim, sabe? Falava, não, agora as crianças, elas já conseguem ter mais autonomia, né? Elas têm já a rotina delas, por isso eu bato nessa tecla também de condicionar e ter rotina. Sem rotina, a gente não consegue ter organização e disciplina. Então, eu acho que as crianças vieram para mim e me ajudaram muito a ter a disciplina, sabe? Se eu era disciplinada com eles, eu tinha um autocuidado exagerado com eles, mas eu estava me negligenciando. Então, eu falei, opa, vamos parar. Então, tudo começou, Carla, esse movimento veio primeiro comigo, aí depois com a monja. Eu falei, sensei, não basta só a gente ficar treinando 2 vezes na semana, e nos outros a gente fica variando muito e oscilando principalmente na hora do acordar, né? E aí eu propus para ela o desafio de 21 dias, e eu já estava lendo sobre como condicionar novos hábitos, né? E aí vem uma teoria de 21 dias de um médico, esse médico, um cirurgião, né? E ele testa eles sofrem, eles são amputados, né? E aí eles colocam prótese. E depois de um tempo, e esse marco é o de 21 dias, em que eles realmente se adaptavam a isso. Sim, é porque o cérebro leva, na verdade, os neurônios levam 21 dias para uma adaptação, para uma mudança. Sim, inicial, né? Mas são 21 dias, é verdade? Sim. E aí eu percebi que essa teoria, validei a teoria, até a Carla embarcou, aí depois que eu passei por essa teoria, apliquei na monja. Falei, não, agora eu vou colocar isso para o público, sabe? E aí foi quando a turma da Carla veio pelo desafio de 21 dias e praticamente das 15 alunas que a gente tinha lá no grupo, as 15 mantiveram, sabe? Né? Então, as 15 conquistaram esse novo hábito. Eu falo que é só um prazo, é só para a gente ter um marco, sabe? Então, vai lá, faz os seus 21 dias ou passa por 30, mas tem que ter a disciplina de ser no mesmo horário, para você condicionar o seu cérebro. Então, depois de condicionado, esse hábito está inserido, aí você realmente vai conseguir ter um novo estilo de vida. Mas para ter esse novo estilo de vida, vai demorar ainda pelo menos uns 6 meses. E o convite desse novo estilo de vida, Carla, não é, por exemplo, eu não quero tornar ninguém maratonista que vai participar da prova XPTO, muito pelo contrário. O meu convite é que vocês passem a ter mais consciência de si, mais consciência do corpo, da potência que é essa máquina. Então, assim, o nosso corpo, ele revela muitas coisas, né, Carla? Ele revela. Então, quanto mais a gente trabalha esse corpo, melhor a gente vai ficar. E esqueci o que eu ia falar. E em relação aos hábitos alimentares, porque nesses eventos que eu organizo na internet, eu mando o formulário para as pessoas e elas preenchem lá o diário delas, né? Do que elas comem e tal. E eu fico um pouco, né? Eu falo, caramba, mas as pessoas têm um hábito alimentar muito ruim. Tem. Então, a gente tem que... Esse novo estilo de vida, o meu convite é esse, é que você esteja também atenta às suas escolhas do que você come, do que você coloca dentro da sua boca, sabe? Então, é isso. Sustentação para o corpo, né? Exato. Porque não é só o corpo como máquina. Então, não é porque eu não busco, por exemplo, uma pessoa, sei lá, de 80 anos pode ouvir a nossa conversa e falar, é porque ela é nova, não faz sentido para mim. Eu nem tenho grandes pretensões. Mas se você tem um neto, eu te garanto que você vai ficar muito feliz em poder agachar com qualidade para brincar com esse neto. Eu tenho certeza que se você tem vontade de fazer um passeio, sabe assim? O poder caminhar
e poder perceber que, caramba, eu não tô tão cansada, eu tô conseguindo ir até o sacolão, fazer compra no sacolão, e não canso tanto. Então, são coisinhas que mudam de uma forma que, assim, a pessoa, ela realmente, ela resgata a alegria dela no viver, ela resgata a autonomia, ela resgata a compaixão consigo própria. E outra coisa, né, Carla? Você melhora o humor. Melhora. Mas tem uma outra coisa, Fernanda, que eu acho que é importante, que eu sempre digo assim, bom, autoestima, a gente tem um monte de gente narcisista aí que tem uma autoestima lá em cima. Então a questão não está na autoestima, ok? Também a gente conquista a autoestima, mas antes disso vem a autoconfiança. E eu acho que isso é uma coisa que eu vejo que esse método, né? Porque tu tem um jeito de trabalhar e o método ajuda que a gente vai indo devagar, vai ganhando movimento, confiança interna e externa, porque o equilíbrio aumenta também, né? Assim, tem uma coisa de botar o pé no chão mesmo, de sentir o chão, que é uma parte do trabalho que tu nos propõe sempre, que é da gente sentir o pé no chão, né? Esse aterrar, né? O sentir. Sim. E eu acho que isto para quem já é mais velho, né? Isso faz muita diferença. Claro. E o teu trabalho é muito feminino, assim, eu vejo ele muito direcionado para mulheres, assim, né? Não que homens não possam fazer, não é isso, mas tem um olhar muito feminino, né? A minha comunicação, a minha fala, ela é feminina, né? Eu não falo vamos juntos, eu falo vamos juntas, né? Então, a gente tem 2 homens no grupo. Tem. O Luiz ele é o primeiro aluno da primeira turma. Eu tenho uma conexão com ele tem liberdade assim de entrar em contato comigo, enfim. Já o outro não, ele entrou, mas ele nem aparece, sabe? Mas o programa em si, o método Meet, ele é muito bom para ambos os sexos, independente, sabe? Independente. É só a pessoa Porque é realmente. autoconfiança, né? É ganhando flexibilidade e força, porque tu trabalha muito a força também, 2 tipos de Sim, força, né? Eu sim. acho que tem a força física, muscular, e a força emocional, né? Que ela vai indo ligando, vai conectando ali, né? Não sei bem como é que tu construiu isso, mas ficou muito bom. Na verdade, assim, Carla, se a gente for. Essa semana, hoje foi o último dia da semana do meu autocuidado, e aí na aula 2 eu trago artigos científicos sobre cada modalidade que eu aplico. Porque uma coisa é a Fernanda falar, outra coisa é a Carla sendo minha aluna falar, então às vezes parece que a gente está jogando confete. Mas quando você vê um artigo científico embasado, que foi testado, e aí você entende o benefício de cada modalidade, então realmente, assim, essa união dessas 3 modalidades, eu tenho consciência que eu realmente coloquei num programa uma grande potência. Não foi a Fernanda que criou o yoga, nem criei o Pilates, nem criei o funcional. Mas eu tenho habilidades, graças a Deus eu tenho habilidades em poder trabalhar com essas 3 modalidades. Busquei fazer uma formação em cada modalidade e assim eu percebi que eu não precisava trabalhar unilateral, com uma só. Eu poderia realmente juntar essas 3. Mas eu só pude fazer isso quando eu vivenciei no meu corpo. Então, eu como educadora física, eu vivencio o método né, o yoga, eu vivencio no meu corpo o Pilates, estou até com uma camisetinha aqui, Love Pilates. Eu vivencio o treinamento funcional, então eu percebo e sei que cada modalidade tem benefícios específicos. Então, quando eu falei do artigo científico, então, o treinamento funcional, ele vem para dar força, essa força que ela está falando, que a Carla está falando, física, é do treinamento funcional, porque a gente trabalha com cargas. E muitos estudos, muitos médicos já orientam pessoas depois dos 40 anos
começa a perder massa muscular. Entendeu? Se você está perdendo massa muscular, o risco de queda, de fraqueza, de várias coisas aumentam. Então, vocês precisam aumentar a massa muscular. Não é para ficar sarado com músculos expostos, mas com músculos que tenha força o suficiente para, por exemplo, carregar uma sacola e aguentar carregar essa sacola. O treinamento funcional ele vai dar função para as atividades da vida diária de vocês, tá? E o yoga, ele vem contemplar outras áreas, né? Ele vem mais buscando um alongamento, mais uma centralização do corpo, né? Uma integração, porque a gente faz exercícios específicos de respiração, né? Então, traz uma consciência, traz uma conexão com algo além do físico. E o Pilates, que ele é aquele resgate, né? Ele resgata movimentos que vocês já executaram quando criança, e ele vem, e eu trabalho dessa forma, né? Criando esse desenvolvimento neuropsicomotor. Eu acho que por isso que você sente isso, sabe, cara? Que vai além da força física, mas é um mix dessas 3 aulas, né? A minha experiência de ontem é que nós vamos estar na segunda-feira, esse programa é gravado, então da experiência da semana passada, no caso, né, eu estava contando para a Fernanda que ontem eu levei um tombo, né, e eu resbalei no molhado, no piso liso, estava molhado, eu não percebi, resbalei e eu teria caído de costas. Essa seria a tendência. E imediatamente eu joguei o corpo para frente, eu caí de joelho, caí de cotovelo no chão, porque eu estava com uma taça na mão. Se tivesse algum vinho, algum líquido dentro, não teria derramado, porque eu segurei tão firme, porque eu também fiquei com medo que a taça batesse, quebrasse e me machucasse daí com o caco de vidro. Então, mantive. Mas foi um pensamento tão rápido e foi um jogo tão rápido e eu não estou com dor nenhuma. Eu pensei assim, bom, eu vou ficar dolorida porque joguei o corpo, posso ter machucado a coluna, posso ter, sei lá, o joelho, nada. E foi um tombo, não foi assim tombinho, foi um tombo, né? Porque foi com muita velocidade e muita força. E tô até botando o cotovelo aqui, ó, não tô com dor nenhuma. Mas isso é o resultado do exercício físico, né? Sabe quando eu caí, que tá, na hora doeu, óbvio, né? Mas nenhuma dor. Mas eu me dei conta, Fernanda, da diferença que faz quando a gente faz esse mix, o MIT que tu oferece, que vai do funcional, que trabalha a força, o Pilates que trabalha o movimento, a questão da flexibilidade, do alongamento, né, da yoga, e de como as sinapses foram rápidas, assim, como tudo isso foi muito rápido de eu conseguir fazer, né? Porque eu podia acho que antes de ter começado o desafio de 21 dias, eu acho que eu teria caído de costas, viu? Porque eu trabalho sentada o dia inteiro. Sim. Então, me movimento, por óbvio. exemplo, o maior número de casos de morte de pessoas mais velhas são relacionados à própria queda. A queda que causa, né, o problema do fêmur, e aí a pessoa ela fica acamada, só que ela não tem, na verdade, o que acontece com a pessoa quando ela fratura o fêmur? Por causa de uma queda. Isso não acaba nem sendo o motivo que leva à morte, na verdade, é o tempo que a pessoa fica acamada na cama. Então, como vocês acaba não tendo reserva, esse corpo não tem reserva, ele não aguenta. Então, por isso a importância de estar ativa para vocês se prevenirem. Eu acho que a maior convite meu é que vocês trabalhem e pensem na prevenção de vocês, independente da idade.
Eu acho que se você tem 80 e você pretende viver até 90 anos, por que não se movimentar um pouquinho, ter esse momento? E quando eu falo se movimentar um pouquinho, não é... Porque eu sei que tem muita resistência, sabe, do público mais velho. Tem uma grande resistência. Eu não fiz exercício a vida toda, preciso fazer agora? Não, você não precisa fazer agora. Mas que tal você poder ter esse momento em que você vai olhar um pouco para você e falar assim, caramba, eu tô cuidando de mim um pouquinho. Eu tô cuidando, eu falo muito essa frase, né? De cuidar do bem mais precioso, que é o seu corpo. O seu corpo, ele é algo sagrado. Você tem que olhar isso para esse corpo dessa forma. E eu acho que essa pandemia, esse coronavírus, ele veio mostrar muito isso, de como nós somos extremamente vulneráveis no dia Frágeis. aqui, frágeis, e assim, quanto mais você poder investir o seu tempo em cuidar de si, em cuidar dessa máquina, em cuidar do que você coloca para dentro, eu tenho certeza que você vai ter um envelhecimento muito, mas muito melhor. Você já até pode estar tendo um bom envelhecimento, mas por que não fazer um pouquinho a mais, sabe? Eu acho que isso casa muito com a questão do, eu nunca me tratei, nunca fiz terapia, nunca cuidei, mas Sim, por que não pode cuidar, né? sim, Por que não começar, sim. né? Eu sempre, eu tenho pensado muito assim, bom, eu tô com 60, então eu penso, bom, qualidade de vida, com capacidade de produção, mais 20, né? Mas para isso, até os 80, bom, pode ser que seja 25, melhor, né? Com capacidade, com qualidade, mas eu tenho que me exercitar e eu tenho que cuidar da minha mente, da minha emoção, né? Porque se a gente não cuida do corpo e da mente, as coisas não vão, a vida vai perdendo qualidade, né? Com certeza. E eu acho que nesse momento, acho que nesse sentido, acho que tu tens razão. A pandemia mostrou o tamanho da nossa fragilidade. Ela nos colocou de frente com a nossa fragilidade. E tá bem, a gente tem um nível de negação muito alto da nossa fragilidade, até para poder tocar a vida. Mas a gente teve que olhar, né? Teve que parar e ver, né? E eu acho interessante assim o Meet por isso, porque independente, eu acho que nós estamos falando do Meet porque eu estou falando contigo, mas existem N outras possibilidades, outros Claro, programas, outras coisas, claro, né? claro. Mas isso de parar e sentir o seu corpo, que é uma das coisas que mais me chama a atenção, né, quando tu fala. E aciona o centro. Aciona o centro. Sim. Quando às vezes eu tenho a nítida impressão quando eu estou fazendo tua aula, que é gravada, que tu tá vendo que eu esqueci de acionar o centro. Sim. Eu digo, como é que sabe que eu esqueci? Né? Quando tu diz para acionar o centro, qual é, qual é a força disso? Assim, por que isso? Por que essa questão do centro, né, ela tem tanta importância? Que tu usa um outro termo também, é que eu ouço mais o aciono centro, mas tu usa um outro termo também. Powerhouse? Porque a Powerhouse é a nossa caixa aqui, né? Caixa de força, sim. Então, imagina assim, você tá construindo uma casa, só que você constrói ela sem tijolos fortes, sabe? Você coloca lá, sei lá, gesso. E aí vem um vento ou uma chuva e puf, estraga toda essa construção. Então, quando eu falo para a gente pensar no nosso centro, ele como um músculo, sim, como tijolinhos que tem que ser construído para dar alicerce a essa a nossa estrutura, a essa morada,
certo? Mas se a gente for viajar um pouquinho, ir além desse centro, imagina, então dá para entender. Então você tem um músculo, os abdominais, questão técnica, músculos abdominais que ficam fracos. Se ficam fracos, eu começo a fazer isso. Eu começo a ter dor, porque eu começo a criar mal postura, eu começo a entrar num outro padrão corporal. Então, se eu começo a fortalecer, ele começa a sustentar esse tronco e ele se mantém aqui, firme, certo? Mas quando eu falo para vocês, acione esse centro, praticamente eu estou mandando uma informação assim, de um centramento, de uma integração de verdade real desse corpo, com essa mente, com esse espírito, porque você tem todos os canais, todos os chakras passando aqui. A nível energético, está tudo alinhado aqui no seu centro. Então, é para você trazer essa energia, conectar mesmo essa energia para esse centro, aonde está localizado a sua ação, a sua força de vontade, o seu ir. Porque senão você vai fazer força assim, ó. Não, você vai fazer força e vai se posturar aqui. Não é, Carla? Brincam muito que é a postura da Mulher Maravilha, né? Então, é uma postura que dá base. Dentro da bioenergética, a gente falava fiquem ground, não tem isso, esse termo, Carla? Uhum. Fiquem ground, que é isso, é você manter os seus joelhos levemente flexionados e você acionar esse centro para estar pronta. Pronta para o quê? Para a vida, para tudo que vem. Então, se você está com esse corpo integrado, esse corpo ativo, e não é, quando eu falo assim, ativo o centro, não é ativar o centro e fazer isso, ficar roxa, puxar a barriga para dentro, não é isso. É você trazer essa energia para esse centro de força para você ir, para você começar. Então, eu falo que tem 2 sentidos, né? Tem o sentido físico, sim, você vai fortalecer o seu abdômen, você precisa fortalecer esse abdômen, mas é um centro de trazer o centro, sabe? Então Sim, integrar, integração. Sim. Corpo, mente, sentir o chão, sentir o... Exato. Estar Porque, presente. sim, porque a energia desse primeiro chakra, que tá localizado bem aqui nessa região dos órgãos sexuais até o umbigo, ele vai fazer o quê? Qual é o principal objetivo dessa energia? É você entrar em ação. É você ir, né? É a força do ir, do fazer. Então, se você está lá relaxada, com uma postura mal posicionada, vive nessa postura num padrão assim, a sua energia, o seu ímpeto, a sua vontade de realizar coisas não tem como surgir. Então, se você pode acionar, então aciona, né? E infelizmente, a maioria das pessoas hoje se encontra muito num padrão assim, ó. Ó, fica assim, ó. Ó, senta assim, o tempo todo tá assim. E como que eu posso trabalhar essa energia do movimento, da ação, até da questão sexual, se eu tô assim? Não tem como. A energia não vai fluir, né? Sim, tá encolhida, e tá encolhida para a vida também, né? Sem força. Exatamente. É, E, é, e eu acho que, pensando nas mulheres, esse efeito, porque a maioria das mulheres que entram no programa, elas relatam muito uma melhora da autoconfiança, da autoestima. E eu nunca criei um programa pensando nisso. Era muito mais aspectos físicos, sabe? Aumento de força, melhora da flexibilidade, é isso. Aumento de tônus, massa muscular. E quando eu comecei a ouvir esses relatos, eu falei, caraca, é isso mesmo? Porque assim, é meu, por exemplo, o meu corpo, ele já é um corpo mais pronto. É um corpo que eu já me movimento desde pequena e eu sempre tive esse corpo assim. Então, talvez eu nem me conecte, nem perceba tanto o fato dessa relação ação em si, né? Porque isso já está dentro de mim. E aí, quando eu comecei a escutar isso das pessoas, eu falei, nossa, isso é muito poderoso.
Isso é incrível, porque vocês conseguem entender que vai muito além. Por isso que eu estou falando, você que tem 80 anos, e às vezes você fica se sentindo, às vezes, um pouco desmotivada, um pouco triste, o benefício do exercício ele vai além da questão corporal. Ele vai além de ganhos fisiológicos, sabe? Ele transcende isso. Então, só consegue realmente perceber quem se permite viver isso, né? Isso é que você tem que É, testar, né? e que tenha a paciência de se dar o tempo necessário para ir ganhando a cada dia um pouquinho mais, né? Exato. E talvez por isso essa construção de autoconfiança, por isso que eu disse antes, assim, uma das coisas que me chama a atenção é a construção da autoconfiança, Sim. né? A autoestima ela vem por tabela, né? Porque É, antes o mas, Carla, confiar isso em si. é inevitável. Uma vez que você muda, nem que seja por alguns instantes, eu entendo que o padrão corporal, o seu padrão corporal, o seu padrão corporal, cada um tem um padrão, e eu não vou, eu, Fernanda, nenhum profissional tem capacidade de alterar o seu padrão corporal. Ninguém tem condição de alterar o seu padrão corporal se você emocionalmente estiver afim dessa mudança. Então, não adianta você chegar num estúdio de Pilates e o professor arruma essa postura, arruma essa postura, arruma essa postura, e fica lá toda hora te dando chicotinho, mandando você entrar num padrão que não é o seu padrão, porque você não está para esse momento neste padrão. Só que o pouquinho todo dia, você melhorou, você está aqui, está se alinhando, não tem como você não se conectar com essa energia da força. Você, por alguns instantes, é uma pílula, é um remédio. Você não coloca um remédio, às vezes, para aliviar a sua dor? Você põe um remedinho na boca desse alinhamento postural, que automaticamente já te estimula, mesmo que você não tenha consciência, de forma inconsciente, para um outro nível emocional, até mesmo de um comportamento. Você sai desse comportamento. Então, às vezes, se você fica muito numa questão de vítima, às vezes, sabe? Isso sem julgamento. Eu não julgo você porque você está nesse comportamento. Mas se você, às vezes, está muito ali, só não reclamando, aí, de repente, numa aula, você vai lá e se postura. Aí, na outra aula, você vai lá e se postura. Aí você fala, opa, tá acontecendo alguma coisa diferente comigo. Sim, vai acontecer. Isso é inevitável. Só que tem que ter a paciência de que esses efeitos não é imediato, ele é uma construção. Então, sensação de bem-estar, sensação de alegria, de plenitude, de perceber essa postura, fala, pô, tô melhor, tá? De leveza ao caminhar. Isso é uma Exato, coisa que porque a gente vai ganhando essa postura e vai ficando mais leve para caminhar. sim, Arrasta menos, pesa menos, sim, né, sim. vai Não, caminhando melhor. eu vejo a minha avó, as crianças têm a Bisa, né? Tem 90 anos, né? Qual é o padrão da marcha dela? Sabe a própria japonesinha que arrasta o pé? É assim ela. Aí eu olho para ela, eu falo, vó, melhora essa marcha. Pisa, calcanhar, ponta do pé, calcanhar, ponta do pé. Só que os músculos dela, porque não é porque você tem 90 anos que seu corpo tá assim, gente. Não para de pensar assim. Não é lei. Eu tô envelhecendo, então eu vou ficar assim. Não, não é uma regra. Você pode ficar diferente. Ela poderia ter um outro padrão de marcha se ela se exercitasse. Entendeu? Porque tem um músculo na canela dela que influencia esse movimento, só que o músculo tá fraco. Se fortalece, Se muda a fortalece, muda a marcha. Muda. Aí ela tem menos chances de cair. Por exemplo, eu falo isso para ela todo dia. Vó, muda a marcha, pisa, calcanhar, ponta do pé, calcanhar, ponta do... calcanhar, dedão, dedinho, calcanhar, dedão, dedinho, eu falo para ela. Caminha cantando essa musiquinha, calcanhar, dedão, dedinho. Porque se você não tem esse momento desse voo da passada, você vai entrar num padrão chinelinho no pé, assim, ó. Sabe o velhinho da pantufa? É isso. Aí passa no tapete, blum, caiu. Por quê? Porque não consegue ter esse momento dessa pisada. O músculo tá fraco.
São pequenas alterações no cotidiano que fazem toda a diferença para o Claro, próprio cotidiano. claro. E assim, para mim, Carla, vou te falar, eu acho que a minha motivação veio muito quando na pandemia eu perdi o meu avô, né? Ele teve Covid, mas ele não morreu por causa do Covid. Ele morreu porque ele ficou muito tempo, ele era um senhor ativo, fazia as atividades da vida diária dele, ia até o sacolão, carregava suas sacolinhas de fruta, vinha até o apartamento, subia uns lances de escada. Entrou a pandemia. O que foi falado? Proibido, né, os velhos saírem para a rua. Então ele se resguardou uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, isso virou um ano. Não virou um ano? Virou um ano. Esse corpo estava preparado? Esse corpo tinha? Não tinha reserva. Aí, muito bem, ele fraturou, ele escorregou no banheiro, bateu o dedo do pé no banheiro e fraturou o dedinho. O que aconteceu com a fratura? Foi para o hospital, né? No hospital ele pegou Covid. E aí ele volta para cá, depois ele melhora, volta para casa. Só que quando ele volta, o corpo dele estava extremamente debilitado. Debilitado. Ele não aguentou. Então, assim, infelizmente, isso, quando eu vi o que aconteceu com ele, eu falava, gente, como que a gente vai orientar as pessoas mais velhas da importância deles se movimentarem? Porque esses velhos, eu falo velho, gente, com todo o respeito. Se alguém já leu Simone você lembra desse? Você já leu esse livro da Simone de Simone? Beauvoir? Ela fala muito do velho, né? Então a gente às vezes tem um certo preconceito de ouvir a palavra velha porque assemelha a um vaso velho, alguma coisa. E não é isso, tá? Dependendo do vaso, pode valer uma fortuna. Um vinho, né? Um vinho. Eu valorizo demais o ser que está envelhecendo. Então, eu pensava, caramba, como que eu vou conseguir levar isso? Porque as pessoas estão dentro de casa, presas, elas não estão mais fazendo nada, tiraram tudo que elas poderiam fazer, agora elas estão sentadas vendo televisão e só vendo essas notícias horrorosas. E aí eu fiquei, sabe, eu falei, Muita nossa, depressão também. muita, muita. Então, eu acho que é uma oportunidade aí dessa reflexão, sabe? Mesmo você com 80 anos, eu acredito que você esteja firme, saudável, forte, mas lembre que não é só por uma questão, o exercício ele não é só uma questão física. Ele, claro, ele vai trazer infinitos benefícios, mas é uma condição que vai além, que só você se permitindo a vivenciar isso e cuidar disso, eu tenho certeza que você não vai se arrepender dessa escolha. Tu estava falando e eu estava pensando aqui, né, que isso é uma coisa que, quando tu falou da maternidade, né, também as mulheres que têm bebê às vezes ficam tão fechadas e vão ganhando a postura da amamentação que perdem muito da sua massa muscular também, né. Mas aí é aquilo, né, Carla? A mulher em si, a gente acaba tendo muito um padrão, assim, principalmente a mulher que gestou e amamentou. Mas isso é um movimento natural do nosso corpo, Carla. Ele é natural. Para eu receber uma pessoa, para eu cuidar de uma pessoa, eu não consigo estar assim. Uma mulher que é assim, provavelmente ela não pariu e não teve filhos. Na vida dela, ela não fez esse movimento inverso. Aí, quando a mulher que na verdade foi mãe, né, passou por esse processo, para ela voltar a se esticar, ela precisa criar muita força para esse movimento. Porque às vezes tem muita mulher que ficou nesse padrão do servir para a vida toda. E ela tá assim, ó. Né? Então, ela é natural do corpo da mulher entrar nesse padrão durante a gestação, sim, mas
ela precisa voltar. Ela precisa sair só da maternidade, né, ela Exato, precisa assumir o lugar de mulher, retomar o seu exato, corpo mulher, não o exato. mãe, Não né, mãe, e não mãe. né. E até a região do sacro, né, essa região que eu falei do chakra básico, da mulher mãe, fica com o bumbum para dentro, né? A gente muda esse padrão corporal. A gente fica meio arredondada, a gente fica assim, uma coluna C, a mãe, fica assim, ó, do bumbum até a cabeça. A gente parece que vira um feto, né, na barriga, né? É, Fica assim, ó. porque é naturalmente regressivo para poder cuidar, né, para poder Exato. parir, para poder cuidar, tem que ficar um pouco regressiva para se identificar com o bebê e entender o que o bebê está dizendo, Sim, é né. uma posição de Ma acolhimento. Claro, mas depois precisa Sim, voltar a ser gente, não só mãe, né, exato. precisa retomar o seu lugar de mulher, que eu acho que tu, o teu processo foi muito esse, assim: "Bom, vamos lá, vamos agora já crescer um pouquinho e agora eu vou cuidar de mim também e da minha Sim, vida profissional", sim, que total. foi e eu acho Por isso que eu engraçado incentivo muito as mulheres, assim, porque eu sei que às vezes a gente se culpa, porque mulher se culpa o tempo todo, né? Ou porque a gente educa mal o filho, ou porque a gente errou na comida, ou porque a gente não sei o quê, a gente se culpa o tempo todo. E eu nessas aulas da semana do meu autocuidado, eu falo sobre a fadiga da decisão. Você já ouviu falar sobre a fadiga da sim, decisão? Então, na verdade, é isso, pessoal. Às vezes, assim, não é só sua culpa, mulher, porque você escolhe, de repente, hoje não ter o seu momento do seu autocuidado, ou porque você hoje não é sua prioridade, ou porque hoje você não está cuidando de si. Não é somente a sua culpa, mas sim dessa questão da fadiga da decisão. Eu sei que as mulheres, elas tomam infinitas decisões durante o nosso dia, infinitas. Desde as mais simples, como, por exemplo, preparar o café, você está pensando, você está tomando uma decisão, a como planejar, por exemplo, a viagem das férias dos seus filhos. É uma decisão complexa. E durante o seu dia, quando você acorda com o seu estoque um pouco mais cheio, vai. E aí esse estoque vai diminuindo conforme você vai tomando decisões durante o seu dia. E aí, quando você vai tomar a decisão de querer cuidar de si, mas eu estou falando para cuidar com um objetivo de longo prazo, não de curto prazo. O que normalmente a gente prefere? O prazer de curto prazo. descansa. É. O que vai ser? Descansar em frente à televisão, comer, beber álcool, coisa que eu estava fazendo, ingerir álcool, coisas que dão uma sensação de curto prazo de prazer. Então, não é culpa sua, é realmente isso é instintivo. É natural acontecer isso, essa escolha. Entre sair para fazer um exercício físico e ficar sentada na televisão ou tomar um vinho, a gente vai para o prazer de curto prazo. Por isso que o meu convite e esse alerta é, acorde cedo, no primeiro horário. Naquele horário que ninguém vai te encher o saco, ninguém vai te interromper, a máquina de lavar pode esperar, a sua pia de louças pode esperar, a mesa do café da manhã perfeita pode esperar para você poder se cuidar. Então, acorde 1 hora antes dos seus compromissos, sejam eles de tarefas domésticas como de trabalho, porque aí sim você vai conseguir fazer. Porque se você deixar para depois, o depois não existe, você não faz. E aí você fica nesse ciclo vicioso de maus hábitos e de escolhas não tão benéficas para você. E para você sair desse ciclo, você precisa ter esforço. Você precisa entrar em ação e fazer algo diferente para uma mudança. Porque senão, eu falo que a teoria da insanidade, né? É você querer mudar fazendo a mesma coisa, né? Então, coisa de maluco, né? Então, se você realmente quer uma mudança, foi isso que aconteceu comigo, cara. Eu tava repetindo, eu não tava saindo desse ciclo. Eu preciso ter essa minha organização e disciplina durante a semana, porque para mim todos os dias à noite eu queria tomar vinho.
Todo dia. Aí, a que horas eu queria acordar? A hora que as crianças acordavam. Por que eu vou acordar mais cedo? Sim. Só que quando eu acordava junto com eles, eu não podia ser a minha prioridade. Eu tinha que dar comida para eles. Só que eu tava com fome. E aí eu já tinha que fazer as coisas. Aí você faz as coisas atarefadas. Aí quando você via, a pia tava desse tamanho. A criança querendo ir pro banheiro e eu nem tinha. E eu não tinha ido no banheiro. Então, não faça com que as suas manhãs seja um fardo e um peso. Porque a sua energia da sua manhã, do seu estado mental e do seu comportamento, de como você vai acordar, vai influenciar durante o resto do seu dia. Então, se você acorda, eu brinco, chutando o despertador, bravo porque acordou atrasada, você vai ter, infelizmente, um dia não muito bacana. Então, não é o universo conspirando contra, porque às vezes a gente fica nesse papo, né? Ah, é o universo que está conspirando contra. Não, é a sua energia que está conspirando contra. Eu acredito muito mais nisso. É a própria opção, né? É o não Exato, conseguir mudar. exato. Né? Então a gente fica sempre se coloca como vítima, a gente todo o tempo se coloca cheio de desculpa, desculpa porque eu não tenho tempo, desculpa porque eu não tenho dinheiro para fazer exercício, desculpa porque meu filho é pequeno, desculpa porque isso, desculpa porque aquilo. E no fundo você tá só deixando você de lado e colocando prioridades que quando eu vejo, às vezes, por exemplo, a minha própria mãe, gente, que é filha, né? Eu sou filha dela lá, que tem uma filha educadora física, eu vejo minha mãe e falo, ai, mãe, pelo amor de Deus, dá para você de manhã escolher outra coisa mais nobre? Por que você já tem que acordar acelerada, já enfiando coisa na máquina, já tá fazendo as tarefas domésticas antes? Eu falei, você nem parou e respirou um pouco. Você nem bebeu água, você já tá tomando café preto. Então, na verdade, eu acho que o maior ganho de quando a gente cria esse hábito de se exercitar todos os dias é essa atenção plena a tudo. Você muda isso. Porque entra a atenção plena a si mesma primeiro, É né? lógico, é lógico. E assim, se você tem um relacionamento que não tá muito bacana, às vezes a sua casa é muito cheia de conflito e tem não sei o que, não sei o que lá, muda a sua energia para ver. Ao invés de a gente ficar esperando que o outro mude, o outro, isso também eu aprendi, sabe? Meu marido, no dia que ele falou para mim, nossa, mas você vive mal-humorada? Eu falei, meu Deus, acho que eu preciso olhar um pouco para mim mesmo, né? Falei, nossa, e realmente eu já acordava brava. Eu já Cansada. acordava assim, ó, com a cara assim, ó. Sabe? Eu já não sou muito, eu já não gosto muito de acordar e ficar falando, né? Então eu já nem falo muito bom dia. É um hábito ruim meu, mas eu tenho essa coisa de acordar e ficar quieta. Eu não gosto de falação na minha orelha, né? Então só às vezes eu acordo, eu já olho pro Ale e faço assim, mas hoje eu parei de ficar assim. E aí eu sento ali, hoje eu moro na praia, porque eu também escolhi isso para mim, sabe? Eu falei, gente, se eu fico tão feliz perto da natureza, perto do mar, por que eu só me dou esse luxo de final de semana? E aí essa pandemia fez isso, sabe, Carla? Acho que minha grande revolução foi isso, assim, eu vou mudar de cidade. E mudei em 15 dias. Ah, é? 15 dias. É. Eu mais ou menos isso também. Em 10 dias eu resolvi que ia me mudar, achei uma casa e me mudei para a praia também. Não é? Né? Ai, nossa, porque você é rica. Não tem nada a ver com isso. É uma escolha. Na verdade, eu vim em função das crianças, da oportunidade, e porque eu percebia que o meu humor mudava muito, sabe? Eu me sentia muito mais feliz assim conectada. Então hoje de manhã eu acordo, eu sento assim no meu sofá, eu faço sempre vídeo, né? Bom dia, eu adoro mostrar. Porque eu falo, gente, olha aí, olha isso que eu tenho todos os dias aqui na minha frente. Tem como É, não acordar feliz e agradecer? e eu acho que é isso, mas pode ser ter um jardim, pode ser, cada um tem que saber o seu, né? Sim, Eu sim. é na praia, não tenho, não, mas eu moro um pouquinho mais distante da beira, né? Mas eu tenho uma amplidão enorme ali. Então, é bom, até
que eu me mude de novo. Eu acho que essa flexibilidade, mas para isso, Fernanda, eu acho que o corpo tem que estar bem. Com certeza. Essa questão do movimento, sabe? E eu Sim, acho que a tua proposta, assim, do MIT, ela tem a ver com movimento de corpo e alma, sim. sabe? Eu falo, tem gente que fala assim, a gente vê você, você parece que você tá enxergando a gente. Você não falou isso, né? Eu falo que eu acho que eu consegui desenhar a minha personalidade no programa, a minha cara, assim, no programa, sabe? Né? Tem hora que eu tô no meio da aula, assim, de repente tem um pernilongo, eu poderia deletar, editar o vídeo e deixar tudo perfeitinho. Falar, que cortar por causa do pernilongo? Deixa o pernilongo tá aparecendo. E eu, na cena, na aula, vocês estão vendo lá, eu querendo matar o pernilongo. Então, eu acho que... Eu não tenho dúvidas de que esse programa, ele vai aumentar, assim, e eu vou poder ter a oportunidade de trabalhar com muito mais pessoas e proporcionar isso para mais pessoas, porque é a minha verdade, é o que eu vivo, né? Então, não tem como. Quando a gente gosta do que faz, né? E a gente tem esse propósito forte, essa paixão, essa cara de que fica, parece ligada no 220, né? Eu acho que é muito isso, né, Carla? Eu acho que é bem isso. E para mim, daí para a gente ir encerrando, né? Eu pessoalmente, assim, nos 21 dias, eles fizeram muita diferença para mim, assim. Eu comecei a ganhar, retomar a questão corpo. Espera aí um pouquinho, eu não tenho só uma cabeça que pensa, um ouvido que escuta, né? Uma mente que ajuda o outro. Não, eu tenho um corpo que precisa ser cuidado, né? E tenho que te dizer que era muito bom ouvir a Monja Coen de manhã com aqueles primeiros minutinhos dela ali, né? Sim, Foi muito bom, porque já dava. E hoje eu não levanto com dor, né? Nada, zero. E isso eu acho que é muito importante, assim, porque nem a dor de levantar, nem a dor corporal, né? A sim. dor Sim, ai, mas mais sim, um dia. Não, sim. mais um dia, que bom, muito obrigada, valeu. Acordei. Né? Ah, Simplesmente acordei, né? Eu acho que no Meet também eu faço esse momento em que vocês se conectam um pouco. Eu acho que a gente esquece um pouco de agradecer. Tem pessoas que são bem religiosas e tem esse momento, né, da sua oração, enfim. Mas a gente não faz isso meio aleatório, né? E principalmente a gente não agradece por isso aqui, ó. A gente agradece, mas, cara, agradece simplesmente por você ter acordado e você ter tido a oportunidade de cuidar dessa máquina maravilhosa. é Né, isso. Carla? É isso. Meu É uma, convite é esse, pessoal. Bora se movimentar. Perceba se permita, não é nem perceber, porque vocês ainda não entraram nesse estado, mas assim, é se permitir a desfrutar do que essa potência como máquina, o nosso corpo, tem para mostrar para a gente, sabe? Não trate esse corpo somente como algo físico, assim, isso aqui, quando eu morrer, isso aqui vira pó. Mas enquanto você está vivo, enquanto você está vivo, é ele que te dá a condição, sim, de você ter um melhor envelhecimento, uma melhor qualidade de vida. E ele vai influenciar em todas as esferas da sua vida, desde a questão da sua saúde, da questão emocional, espiritual, profissional. Ele que vai te impulsionar para você poder realmente escolher o caminho que você quer. E é isso. Fernanda, muito agradecida, assim, de coração. É muito bom te escutar sempre, independente que seja no programa, é bom te escutar. Eu gosto de olhar tuas postagens de manhã, acho que faz bem e eu acho que a gente está precisando muito de autocuidado, de voltar a olhar para si, porque se a gente não cuida da gente, a gente não cuida do outro. Tá? Claro. Não tem como cuidar de si
né, sem cuidar do outro. Então, te agradeço, eu vou botar de novo aqui, se alguém está chegando agora, olha, a Fernanda está ali, segue a Fernanda no Insta, e aproveita, vai lá, dá um like aqui no canal e dá um like lá no canal dela. E aí a gente vai crescendo junto e retomando, né, se olhando mais, né. Eu acho que as pessoas estão precisadas de se olhar, de olhar para dentro e Chega olhar de quem está ficar ao só redor. olhando, né. Eu acho que a gente tá numa onda de voyeurs, né, tipo, todo mundo só fica olhando, olhando, olhando o outro, olhando o outro, olhando. E esse tempo que você só tá olhando o outro e fazendo assim com o dedo, o seu relógio biológico, ele tá aqui, ó, tic, 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 né. Olha para dentro, tenha o seu tempo para olhar as coisas, mas não deixe de olhar para si. Tira um Sim, tempo desse todo ali que fica lá dando tantas horas, você, sim, né, no celular diz ali tantas sim. horas, né, você esteve conectada. Bom, e consigo mesmo, quantas horas esteve conectada, Imagina. né? Então, que as pessoas possam te acompanhar e te agradeço muitíssimo, agradeço a todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos acompanhando, não importa se de manhã, de tarde, de noite, né. E talvez seja da gente olhar mais vezes para si mesma, muitas vezes, ao dia, né. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Obrigadão. Carlinha, Eu obrigada. que agradeço. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Gente, muito obrigada. Agradeço a todos, boa semana, até semana que vem, e aproveitem a Web Rádio Papareia. Até lá.